Bom dia, para a glória de Deus, nós estamos aqui para aprender um pouco mais com o nosso Deus, aprender que quando confiamos em Deus, tudo aquilo que queremos, Ele coloca no plano que é dele, que é perfeito para a minha vida e para a sua. O Senhor, Ele não quer que sejamos prisioneiros. Quando confiamos em Deus, em momento nenhum é para que sejamos presos. Ele quer que nós confiemos nele para que ele faça o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes pensamos, sonhamos, planejamos coisas que aos nossos olhos são muito boas. Mas quando Deus observa os nossos planos, Ele diz: isso aqui não vai dar certo, filho. Isso daqui é melhor assim. E aí muitas vezes a gente não quer confiar em Deus, entregar nas mãos dele, para que ele faça. E aí é certo que não vai dar certo. Porque quando eu vou com as minhas forças, com o meu entendimento, com o meu conhecimento, eu fico frustrada quando o resultado não vem. Mas quando eu confio em Deus, o resultado dele é certo. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Aquele que coloca a sua confiança em Deus, ele está firmado numa rocha. Essa rocha é a palavra de Deus. Quando você lê, quando você ouve e quando você a pratica, você é aquela rocha firmada. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Ela não te abala. Trazendo para o nosso mundo natural, quando acontece uma briga, quando acontece um imprevisto, quando você fica desempregado, quando acontece uma acusação falsa, quando acontece alguma coisa na sua vida, você tem certeza que você tem um Deus por você e que tudo aquilo vai ser resolvido. Tudo vai ficar bem. Quando você confia em Deus, a certeza do seu coração é que tudo vai ficar bem. Porque Deus está ali para resolver todos os problemas e dificuldades. Se for mentira, aí é que o Espírito Santo entra em ação, trazendo a verdade, porque a verdade te liberta. A verdade, ela é a luz que te livra. Muitas pessoas acham que confiar em Deus, buscar Deus, se entregar, se render aos planos de Deus é ser preso. Mas eu digo para você que não é. Aceitar a Deus, se render a Deus, se entregar aos planos de Deus é uma plena liberdade, porque você confia que tudo vai dar certo. Ainda que todos estejam vendo de modo contrário, ainda que todos estejam falando de modo contrário, você lembra que você não vive pelos olhos, que você vive pela fé, que você vive pelo que você confessa, e aquilo que você confessa, Deus executa no mundo espiritual e traz para o mundo físico. Quando você vive assim, a felicidade, ela habita dentro de você, porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá uma paz, e a paz que Deus dá não é como a paz que o mundo dá. O mundo, ele te dá paz com certeza. Quando você vê, vamos colocar o salário. Quando você vê o salário na sua mão, aí você confia que você tem. E essa é a paz que o mundo te dá. Que você confie só no que você está vendo. Mas Deus, Ele te dá a paz antes mesmo de você receber. É por isso que Ele diz: confia em mim. Quando você confia, você se lança. Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil. Mas Ele disse que seria difícil. Ele disse que a porta seria estreita. Ele disse que o caminho seria estreito, e que a porta seria pequena. E ele disse que poucos iriam querer passar, ou seja, poucos vão querer se render.
poucos vão querer se entregar, se render completamente a Deus. Mas que através da leitura da palavra, através de ouvir a verdade, você seja dominado e seja transformado. E entenda que se render aos planos de Deus, se render ao que Deus está te mostrando, é a melhor coisa da sua vida. Porque foi a melhor coisa da minha vida. E eu só vou dizer para você, só estou dizendo para você que é a melhor coisa da minha vida, porque essa é a melhor verdade da minha história, da minha vida, de todo o meu caminhar com Deus. Não há nada a qual eu possa me arrepender, porque todas as coisas que eu fiz foi com o direcionamento de Deus. E quando você tem o direcionamento de Deus, você não se arrepende das coisas que você fez com o direcionamento dele. E quando você não se arrepende, isso quer dizer que você está fazendo o que Deus está te indicando. Porque se fosse de mim mesmo, com certeza não daria certo. Porque eu sou limitada e os meus planos também. Mas sabendo que o dele não é, essa é a maior maravilha da minha vida. E que assim seja com você também. O Senhor está aqui, Ele quer falar com você. E através de um versículo, Ele vai abrir os teus olhos e o teu coração, se assim você quiser. No nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, ó Deus. Deus sublime, Deus santo, Deus todo-poderoso. Aqui nós estamos, Pai, e pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nossos momentos de fraqueza, momentos em que erramos, há momentos em que pecamos e falhamos e nem percebemos. E quando nos damos conta, Deus, já estávamos errados. E é por isso que pedimos ao Senhor, perdoa-nos, porque o Senhor é o único que pode perdoar pecados. O Senhor é o único que pode nos livrar. O Senhor é o único que pode nos conduzir na verdade, na felicidade plena. Dai-nos sabedoria, Pai. Dai-nos discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a viver os planos do Senhor. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas guerras, ter paz é só no Senhor. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Damos graças ao Teu nome, hoje, amanhã e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Daniel. Hoje nós estamos caminhando para o capítulo 5. E aqui no capítulo 6, estamos caminhando para o capítulo 6. E aqui no capítulo 6 nós vemos que Belsazar foi tirado do trono e foi colocado o rei Dário. O rei Dário, ele foi um rei que se afeiçoou por Daniel. Quando eu e você servimos a Deus, nós iremos trazer feição, afeto, carinho, compaixão. Nós teremos todas essas palavras a nosso favor. Pessoas vão gostar de nós, pessoas importantes. Elas vão se afeiçoar conosco. E assim aconteceu com o rei Dário. Ele gostava de Daniel. E Daniel era um dos ministros. E ali, os ministros, eles buscavam algo contra Daniel. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que Daniel ele era justo. Daniel ele era honesto e fiel. Ele fazia o trabalho dele como tinha que ser feito. Ele fazia tudo aquilo que tinha que ser feito com justiça, com amor, com temor, porque assim nós fazemos. Quando tememos a Deus e quando rendemos a Ele os nossos planos. Daniel já havia feito isso. Aí aqui, no versículo 4, o Senhor quer abrir os meus olhos e o seu. Olha o que diz. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja. Começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel. Um roubo, ou desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam
achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Entendo que isso, a fidelidade, a sua fidelidade a Deus, a sua honestidade para com Deus, fazendo no seu trabalho o que tem que ser feito, da maneira em que deve ser feito, ou seja, com amor, com carinho, com atenção, com dedicação. Isso com certeza vai atrair a inveja de pessoas, porque aquele que não faz, ele não gosta do que faz. Se eu faço algo para Deus, eu estou fazendo. Porque quando eu sirvo a Deus, eu não faço para pessoas, eu faço para Deus. Como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. E isso vai atrair a inveja de outras pessoas. Por quê? Porque elas não fazem. Porque elas não são fiéis. Elas procurarão alguma coisa para me acusar. E assim aconteceu com Daniel. Mas quando você teme a Deus, você não tem medo, você não se preocupa. Tanto é que quando eles foram buscar fazer esse decreto, eles fizeram as escondidas, era uma tramada, era uma tramóia, era uma armadilha para Daniel parar de orar a Deus. Por quê? Porque se eu e você parar de orar a Deus, a nossa fidelidade, ela para. A nossa honestidade, ela para. Eu e você não podemos em momento algum deixar de buscar a Deus, porque é Ele que é fiel, Ele que é bom, Ele que é justo, Ele que é perfeito. É Ele que faz com que eu e você se destaque aonde Ele nos coloca. E Ele faz isso para a glória dEle. Então, quando eu entendo que eu não posso parar de orar, independente da circunstância, independente da situação, eu não posso parar de orar, eu preciso ser fiel. E não é a homem, eu preciso ser fiel a Deus. Assim Daniel permaneceu. Havia um decreto, mas aquele decreto, ele dizia, pare de orar. E Daniel entendeu que é como se o diabo estivesse dizendo para você, você tem que parar de orar para eu conseguir entrar na sua vida. Enquanto você estiver orando, eu não consigo entrar na sua vida. Mas se eu fazer você parar de orar, aí eu entro. Então diga não para o diabo, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue crendo. Porque Deus é quem faz você permanecer fiel, não é você. E através disso, a inveja que as pessoas têm, da maneira que você faz, elas olharão para você e vão dizer, mas como que ela faz isso? Como que ele faz isso? Eu não consigo. O que ele faz? Tem que parar, não pode continuar. Entenda que tudo isso são coisas negativas que o diabo vai querer colocar na sua mente, no seu coração. Você não pode deixar. Você precisa sempre se lembrar, a inveja é uma podridão para os ossos, só que não é uma podridão para o meu osso. Quando eu sou fiel a Deus, eu não paro de orar, eu permaneço sendo fiel, eu permaneço sendo honesto com Deus. Deus, Ele permanece fiel comigo e me tornando uma pessoa honesta e melhor a cada dia. E através disso, Ele me protege, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que confia no Senhor, a inveja não vai entrar na sua vida. Então, quando pessoas invejarem você, o que você faz, não se preocupe. Deus, Ele é o sentinela que te guarda. A palavra dEle, ela te protege, ela te guarda. E a inveja, simplesmente, ela vai bater e voltar. Voltar para quem está te invejando. Não precisa você, de maneira nenhuma, dizer essa palavra. Porque a lei da semeadura, ela é natural. O que o homem plantar, isso ele colherá. As pessoas que estão plantando inveja, a inveja está na vida dela. E ela pode tentar lançar na sua, que vai retornar para ela. Você precisa orar por aqueles que têm inveja de você, por aqueles que te perseguem, por aqueles que dizem calúnias a seu respeito, por aqueles que difamam você.
Porque Deus conhece a sua honestidade, Ele conhece o seu coração. Ele está com você 24 horas. É Ele quem sabe o porquê dos seus impulsos, o porquê dos seus atos, o porquê das suas ações. Deus, Ele sabe de tudo. As pessoas, elas só sabem o que elas veem e o que elas ouvem. E muitas vezes elas veem errado e na maioria das vezes elas ouvem errado. Porque eu e você só somos certos e perfeitos por causa de Deus, porque por nós mesmos não temos nada disso. Então, quando aqueles ministros, eles olharam para Daniel, eles disseram: precisamos encontrar alguma coisa, mas nós precisamos parar esse homem. Ele precisa ser parado. Todos os dias, o inimigo, ele acorda, ele desperta, dizendo: eu preciso parar você. E você todos os dias precisa dizer: Jesus, Ele nunca pode ser parado. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Quando eu não deixo de orar, quando eu não deixo de buscar os planos de Deus, eles serão consumados na minha vida. Assim como a morte de Cristo na cruz, assim como Deus decretou: é tu e tua casa. Creia. Porque quando Deus, Ele dá uma promessa para você, essa promessa, ela se estende para os seus filhos. Essa promessa, ela se estende para todos os seus familiares. Quando você vai fazer a leitura do livro de Êxodo, você acompanha Deus dizendo para Abraão o que ele iria fazer a ele. E ele diz: é tu e tua casa. Quando nós fazemos aqui a leitura do texto, esses ministros, a qual sentiram inveja de Daniel, tramaram a morte dele. Eles morreram com toda a trama que eles mesmos fizeram, porque eles queriam que os leões devorassem Daniel. E na verdade, quando o rei viu que aquilo era um golpe deles para prejudicar Daniel, o rei disse para jogar aqueles ministros dentro da fornalha. Mas tem um detalhe muito importante aqui na leitura do texto, que a palavra diz que mandou lançar os ministros e a sua família. Aí você pode dizer: nossa, mas a família dele não tem nada a ver. Tem. É sangue do sangue dele. E o sangue do seu sangue, ele vai querer copiar você. Se você estiver invejando alguém, o sangue do seu sangue vai querer ser invejoso. Mas se você estiver temendo a Deus, o sangue do seu sangue pode não querer, mas o Deus poderoso e fiel, quando vê a sua fidelidade, a sua honestidade, Ele sabe que Ele tem um compromisso com o sangue do seu sangue. E é por isso que você pode confessar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tente enfiar Jesus a goela abaixo da sua família, porque Jesus, Ele diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Quando Deus vê a sua fidelidade, a sua honestidade, o Espírito Santo se compromete em agir no coração, na mente de todos os seus familiares. Deus, Ele trabalha ao seu favor, nunca contra. Por isso, entregar os seus planos, os seus desejos, a sua vida, a sua história, se lançar a Deus, é muito melhor. Porque Ele te dá essa confiança. Você pode olhar para a sua família e não ver nada de bom. Mas Deus está dizendo: filha, não olhe com os olhos naturais. Porque não é com os olhos naturais que eu vejo. Eu vejo pela fé. E pela fé, você e sua casa servirá ao Senhor. Então já está decretado. É você e sua casa. Mas se você e sua casa estiver sendo infiel, infelizmente, você e sua casa está buscando o mesmo fim que esses ministros encontraram. Antes mesmo de adentrarem dentro da cova, a Bíblia diz que os ministros e a sua família foram estraçalhados. Ou seja, os leões, eles ficaram com fome todo o dia para que eles comessem Daniel. Mas Deus, através da honestidade e da fidelidade, Ele não permitiu.
Daniel foi bem claro. O Deus Todo-Poderoso, Ele mandou um anjo aqui e fechou a boca dos leões. Deus, Ele faz. Não precisa você saber como, só precisa saber que Ele faz o impossível acontecer por você. E quando amanheceu, Daniel saiu ileso da cova. E isso não aconteceu com aqueles que não eram fiéis, com aqueles que não eram honestos, com aqueles que estavam invejando o que estavam olhando. Porque a Bíblia diz que antes mesmo deles adentrarem lá no final, eles foram estraçalhados. Eles foram o alimento para os leões, mas eles queriam que Daniel fosse o alimento dos leões. Não viva pelo seu querer, viva pelo plano de Deus, viva pela vontade de Deus. O seu querer pode te destruir. Se os ministros tivessem abrido os olhos que o querer deles não é o querer de Deus, eles despertariam e entenderiam que eles podiam morrer fazendo aquele plano. Mas eles estavam tão cegos que eles permaneceram no seu querer e na sua vontade. E esse foi o final deles e da sua família. De todo o meu coração, desejo que o seu desejo seja de obedecer a Deus. Esse é o meu. Não quero que mude nunca. E desejo que esse seja o seu. E que, a partir dessa palavra, o Espírito Santo, Ele possa tocar, não só em você, mas também na sua família. Porque quando o Espírito Santo toca, há uma renovação, há uma transformação, há uma mudança, há um renovo. E tudo isso é para a glória de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado porque a cada dia o Senhor nos instrui, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá a confiança, a dedicação que precisamos para honrar ao Senhor, Pai. Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Pai, Tu és aquele que nos guarda, que nos ajuda, que nos protege, que nos ama. E nós rendemos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos planos, nossos sonhos, porque os planos do Senhor são melhores do que os meus. Os sonhos do Senhor são melhores do que os meus. Tudo que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu tenho, Pai, do que o que eu penso, do que o que eu imagino. E isso, Pai, é sempre para a glória do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor faz é o melhor para mim, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. E que a virtude do Senhor, Pai, possa entrar na casa, no lar, no coração, na família de cada um dos Teus filhos e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Através do Teu Espírito Santo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar, na vida, no trabalho e onde quer que essa pessoa for. No nome de Jesus. Glória a Deus. Que o seu dia possa ser mais que abençoado, mais que maravilhoso. Hoje, o Senhor tem muito mais para entregar para você. E que através dessa palavra, Ele já entregou um pouquinho. Agora viva, porque Ele tem muito mais. E se essa palavra te ajudou de alguma forma, compartilhe ela com outras pessoas. Ajude outras pessoas a beberem da água da vida, que é Jesus Cristo. Ajude outras pessoas a entender que os nossos planos, eles nos destroem. O nosso querer, ele acaba paralisando o plano de Deus. Quando eu e você rendemos a Deus, é muito melhor. Então ajude outras pessoas a se renderem a esse plano perfeito e fiel. E assim, eu e você iremos crescer na graça e na sabedoria, na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.